Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Chorolou brio sono no broms. Cancho tu coros de embraço de livori, xerere que tu coros tende que de mama, chando coros tolovos. Preda corocho, diatro no coros tono corabama, mochono coros to. Chorolos tente que restum, preche de li foro da carabama la baraba, choro coros. Jorlo coros chorlo zombro momo mochono coros talaria soro waba calabala choros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Espírito à igreja em Gálatas capítulo 5, verso 16. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é a gente está trabalhando então um assunto nesse mês que é justamente sobre o andar no Espírito, não é? Andar no Espírito. E esses sub-assuntos ou subtemas que a gente vai tratando, ele vai construir toda essa verdade em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é capaz, ele é o professor, ele é o responsável para traduzir isso no seu coração, amém? Ensinar você, ensinar a mim como nós podemos verdadeiramente andar de uma forma espiritual, tá certo? É uma falácia que foi ensinada à igreja brasileira, é que nós somos, mesmo depois de salvos, somos pecadores. E é uma falácia tão perniciosa que algumas canções ensinam isso, alguns temas ensinam isso, alguns pregadores falam isso. E seria um absurdo você pensar que se Deus um dia lhe salvou, você ainda é chamado de pecador. Certa vez uma pessoa indagando um homem de Deus perguntou assim para ele: mas eu acredito que mesmo depois de salvo eu ainda sou chamado pecador. Aí o irmão respondeu assim para ele: mas me responda, o que faz um padeiro? O que faz um padeiro? Aí esse moço respondeu: faz pão. Aí ele disse assim: pois essa é a questão da natureza. O pecador, ele faz pecados. E quando nós vemos que pela palavra de Deus a raiz do mal foi arrancada de nós, éramos um ramo seco, disponível para ser queimado, e a misericórdia e a graça do Senhor nos trouxeram, não é? Nos conectaram à videira verdadeira. E a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus, amém? A Bíblia ensina de uma forma tão cristalina e tão profunda, meus irmãos, sobre a questão de nós estarmos mergulhados num tema maravilhoso que é justificação. Nós fomos justificados, você já é justo, amém? Então eu quero só reforçar isso, que nós não somos pecadores depois da salvação. Se você é pecador depois da salvação, é porque você ainda continua com a natureza do pecado. Mas a gente precisa pensar, a gente foi ensinado muitas vezes que a gente tropeça e cai. Eu lembro de algumas canções que até falavam isso para tentar endossar essa doutrina tão errada, né? Que nós somos pecadores. Você é santo, você é justo, você é justificado, e a natureza do pecado foi arrancada de você. Que o Espírito Santo revele isso cada vez de uma forma mais profunda a você e a mim, porque nós fomos chamados para sermos justiça de Deus, amém? A Bíblia diz ainda que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, aleluia. Se eu não acreditar piamente que existe um poder transformador do Senhor operando na minha vida e que está me santificando todos os dias, eu sou o homem mais desgraçado
da face da terra. Paulo, ele disse assim: se a nossa esperança estiver somente nesta vida, quão miseráveis homens nós somos. Só que eu sei que existe uma recompensa que foi comprada pelo sangue de Jesus. E quando você entra nesses termos da graça de Deus, você começa a perceber que não é nada, como nos falaram, não é nada difícil. A gente não tem mais prazer em errar. Você tem prazer em errar, em pecar? Eu tenho certeza que não. A gente não tem mais prazer nas coisas erradas. E se isso acontecer na sua vida e na minha, que seja um acidente, e que você rapidamente retorne para Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. Eu estava falando essa semana, na terça e na quinta, eu acredito que muita gente perdeu muita coisa boa. Não é porque eu falei, mas é porque o Espírito Santo estava nos ensinando muitas coisas profundas sobre o andar no Espírito. A gente começou essa série na terça-feira. E uma das coisas que o Espírito nos ensinou sobre o orar em línguas. Orar em línguas é uma ferramenta tão poderosa e tão maravilhosa que quando você percebe a ajuda do Espírito Santo, você quer correr sempre para Ele, nunca fugir dele, amém? Não fugir do Senhor, mesmo que você tenha errado, não fuja de Deus. Mesmo que você tenha pisado na bola, me perdoe usar o termo, né? Não fuja de Deus, corra para Deus. A gente tem uma sensação, irmãos, eu sempre falo isso aqui, de autojustiça ou autojustificação. A gente se acha indigno do Senhor, não é verdade? Então a gente fala assim, errei. Aí a gente mesmo se pune. Eu sei que você nunca fez isso, só eu fiz isso, não é? Eu sei que você nunca fez isso, mas a gente se pune porque a gente fala assim, errei com o Senhor, então eu tenho que me castigar um pouco para que Ele me olhe e eu me torne um pouquinho mais aceito. Nada a ver, não é com justificação, nada a ver, nada a ver. E quando você entende isso, você percebe, opa, se eu errei, eu posso correr para o trono da graça. Sempre vai ter favor disponível de Deus, sempre vai ter perdão de Deus, Ele sempre vai me restaurar. Quando a mulher adúltera foi pega em adultério, aleluia, quando ela foi pega em adultério, o mestre se inclinou e começou a escrever, não é? Na praia, como quem diz assim, que geração, não é? Eu acho que eu fico imaginando o que passava na cabeça de Jesus naquele momento. Eu acho que ele falou, nossa, que geração zoada. Me perdoe usar esse termo, só para você entender. Tudo religiosos, mas não tem um pingo de espiritualidade. A religiosidade está nas entranhas deles, mas aquilo que é verdadeiro eles não sabem. Ele viu isso em Nicodemos, né? Nicodemos não conseguiu, apesar de ser mestre da lei, não conseguia explicar o novo nascimento. Não tinha nenhuma ideia. Chegou até a falar, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? Jesus acho que fez assim, não é isso que eu estou falando, criatura. Mas naquele episódio que a mulher foi pega, eles quiseram testar Jesus. Foi pega em adultério. A lei de Moisés manda o quê? Apedrejar. O que o Senhor fala agora? E ele continua escrevendo lá. Certo momento ele se levanta e ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Significa que ninguém, não é? Jesus estava querendo dizer assim, ninguém está impune. Vocês são tão religiosos para acusar o erro da irmã aqui, mas vocês mesmos, eu tenho certeza que todos são pecadores, e eram de fato. E a Bíblia diz, a narrativa diz que cada um começou a sair a partir dos mais velhos. Eu acho que é uma coisa até lógica, né? Porque os mais velhos viveram mais, pecaram mais, né? Eles acham que eles viram as quantidades de pecado, começou a sair, do mais velho até o mais novo sair. E é interessante, o que é mais chave nesse texto, é que Jesus, ele chega para a mulher e fala assim, mulher, cadê os que te condenaram, né? Aí ela fala, não tem ninguém, Senhor, ninguém. Pois é, nem eu vou te condenar. Aí ele fala, vai e não peques mais. Aí as pessoas pensam aí, Jesus deu um conselho para ela, negativo. Ele não deu um conselho, filha, vigia na terra, viu? Para de andar com esses homens que não prestam aí, não é? Não, ele não estava falando isso. Ele deu, na verdade, um decreto para ela. Ele deu um decreto, falou assim, você pode ir e o pecado não vai te dominar mais.
vai acontecer uma obra na sua vida, não é? E eu sei que teologicamente, doutrinariamente, a gente sabe que o novo nascimento estava próximo para acontecer, para ser instaurado na humanidade. Mas a questão é que Jesus, ele dá um decreto para ela. Ele fala assim, vai e não peques mais. Amém? Isso desmistifica uma série de coisas e a gente pode entender isso, que nós não temos mais a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 6, verso 14 diz assim: o pecado não mais terá domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Amém? Então, é um decreto de Deus. Ele não quer dizer, irmãos, que em algum momento a gente não vai errar. A gente pode errar, as nossas emoções, né, são variáveis, nós somos limitados, né, muitas vezes nas emoções, né, uma série de questões. A gente não precisa se condenar. João, ele deixa claro, irmãos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele está disponível para sempre você correr para Ele, pedir perdão e ser purificado novamente. O próprio João diz em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Significa que Ele está tão disponível para mim e para você, tão disponível, que nós podemos de fato andar no Espírito. Não andar mais na carne. Não andar mais de qualquer forma, mas de uma forma espiritual. Amém? Diante de todas as dificuldades, dos desafios, diante das nossas famílias, diante dos amigos, diante de nós mesmos, apesar de nós mesmos, o Senhor, Ele está nos capacitando a andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne, amém? Voltando então ao texto de Gálatas 5,16, você vai perceber lá, ele vai falar das obras da carne, a partir do 19, não é? Lá no 22, a gente já falou, ele fala sobre o fruto do Espírito, não é? Maravilhoso, é um texto tão maravilhoso, mas aqui ele está ensinando sobre andar no Espírito Santo. O pastor falou aqui na terça e na quinta, sobre a chave da oração em línguas, que é muito poderosa. A gente precisa restaurar uma cultura de oração em línguas. Você precisa orar em línguas, amém? Acredite, quando você ora em línguas, muitas coisas, o Espírito do Senhor que estava lá desde a fundação do mundo, e Ele viu o seu nome na criação, tá bom? Ele viu o seu nome, e Ele viu que Deus fez um plano para você, desde a fundação do mundo. Jeremias só teve a revelação e ele falou assim, desde o ventre da mãe, mas foi antes, porque até a criança chegar na barriga da mãe, a cegonha leva, não é isso? Não é cegonha que leva, mas a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, das nossas mães, nós somos chamados, ou seja, Deus tem uma marca para os filhos. Nós não nascemos de um acidente, ou seja, na eternidade Ele escreveu algo para você. E eu disse que esse Espírito de Deus que estava lá e tem toda a revelação sobre o seu livro, sobre o que Ele escreveu para você, Ele quer revelar para você nessa vida. É por isso que nós precisamos ter uma cultura de oração em línguas, porque a oração em línguas vai trazer a revelação do que Deus escreveu para nós. Pastor, onde é que está a base disso, pastor? Isso é tão romântico de falar, poeticamente maravilhoso. Eu já li com vocês, eu falei até como uma lição de casa. Leia 1 Coríntios capítulo 2. A 1 Coríntios capítulo 2 vai falar sobre o Espírito que vive em Deus, que conhece as profundezas de Deus e se comunica com o teu Espírito que foi recriado. Amém? Então, ou seja, ele tem a habilidade de trazer a revelação, o coração de Deus, tudo que Deus pensa e quer sobre você, e revelar ao teu espírito, amém? Por isso que eu disse também que é muito possível que pessoas passem a vida inteirinha delas e não descubram o que Deus tem para elas, porque não buscam. Eu disse do cemitério, que é o lugar mais rico que existe, porque muitas pessoas morrem
e não cumprem a vontade de Deus. Mas eu quero cumprir o desejo de Deus que Ele tem para a minha vida, amém? E eu preciso entender que para eu cumprir o que Deus tem para a minha vida, para esse tempo, eu preciso ter essa revelação do Espírito e eu preciso ter essa revelação do andar no Espírito. Por que, pastor, você está trazendo esse tema hoje? Porque se você andar na carne, atrapalha totalmente a conexão. Essa é uma chave para a sua vida. Talvez o andar na carne não seja... Repare, obras da carne estão ligadas a pecado, eu sei disso. Mas tem gente que não está necessariamente pecando, mas está vivendo simplesmente do raciocínio, longe das coisas espirituais. Tem grupo de irmãos que não acredita mais nos dons do Espírito Santo, nem no batismo, nem o orar em línguas. Eu falei que tristeza algumas pessoas não conhecerem essas profundezas. Mas nós damos graças a Deus que conhecemos, amém? E ele diz assim: andai, pois, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis ou cumprireis a concupiscência da carne. E esse texto ele é muito forte, porque ele fala que jamais você vai satisfazer os desejos da carne. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele mostra que ele recebeu de uma forma tão cristalina a revelação do antagonismo de carne e espírito. O que é antagonismo, pastor? Os lados opostos, a oposição do espírito e da carne. A carne está sendo salva, mas nós precisamos, como seres espirituais, andar no espírito e mortificar ao máximo a nossa carne. Por quê, pastor? Para que ela não nos atrapalhe naquilo que Deus quer revelar para a gente. Quem está entendendo? Então o apóstolo Paulo, ele compreendeu. Então ele fala assim: gente, andem no Espírito. A gente vai ver todo o processo de Gálatas, né? Ele trata uma série de coisas. Ele fala sobre a lei. Perdão. Ele fala sobre a lei, a graça e os irmãos que queriam continuar mergulhados na lei. Ele fala: gente, acabou. É a graça de Deus agora. Ele fala sobre, inclusive, se você ficar andando na lei, você caiu da graça, né? Da graça decaístes, ele fala, é o texto mais tradicional. Então, ele compreendeu a oposição dos dois. Então, você precisa entender que quando eu quero, de fato, agradar a Deus, eu preciso andar no Espírito. E as pessoas talvez falem assim: puxa, deve ser uma chatice, porque eu não posso fazer nada na carne. Eu posso fazer um monte de coisa com o meu corpo que é lícito, amém? Eu não posso entregar o meu corpo para o pecado. Vocês entendem isso? Nós estamos nesse plano, a gente tem ainda o corpo, mas a gente vai santificar. Paulo, ele diz que em relação ao corpo, ele mortificava o corpo, ele até esmurrava. Para quê? Para que o corpo não fosse o líder entre eles. Que o Espírito que está em você, o teu Espírito recriado, seja o líder na sua vida, amém? E ele cita essa palavra concupiscência, que é muito interessante. Ela é traduzida do grego como epitumia, que significa, né, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria, sensualidade exagerada, tendência excessiva para o desejo sexual e assim por diante. A concupiscência é um desejo desenfreado por aquelas coisas que são pecaminosas, aquilo que é errado fazer. Então as pessoas sabem assim: puxa, como eu lembro do meu tempo que eu tomava umas e outras, meu Deus, como eu ficava calibradão, né? Aí a pessoa se converte, ela fica sendo tentada. Mas o que ela tem que fazer nesse período? As pessoas que foram tentadas com essa concupiscência, ela precisa fazer mortificar, amém? E ela precisa fazer cada dia aquilo que levava ela para o erro, ser mortificado, senão ela vai voltar. E quem tinha problema com pornografia, tem que tomar cuidado e parar de usar, e passar longe, e passar de tudo aquilo que pode levar você ao entrar no erro de novo. Então a concupiscência, ela é um desejo que está ligado aos seres humanos, tá certo? Mas o texto diz: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito e tiver a revelação do que é andar no Espírito, você vai vencer a carne, amém?
Irmãos, a carne sempre vai nos conduzir para longe de Deus. A carne ou as decisões da carne sempre vão nos levar para longe de Deus. Mais uma vez, quando a gente fala de pecado, a gente está falando do erro, do hedonismo, mas existem muitas pessoas que, como eu disse, elas não estão necessariamente num pecado, mas andam sempre na ideia da mente ou do seu raciocínio e assim por diante. Nós precisamos entender que andar no Espírito não é somente deixar o pecado, mas a gente precisa entender que andar no Espírito é ter atitudes que construam, que edifiquem o nosso espírito que em nós está. Quem entendeu? Então o Espírito, se a carne vai nos levar para longe de Deus, o Espírito vai nos aproximar para Deus. Amém? Aí você tem que lembrar o Espírito Santo com letra maiúscula e o teu Espírito com letra minúscula, numa conexão de santidade, de oração em línguas. Começa a edificar você. E cada dia você vai se sentir mais forte e a obra da carne não vai ter poder sobre você. Diga amém. Glória a Deus. Então, todo o ser humano, a gente costuma falar, alguns teólogos do século retrasado, eles já falavam, não sei se você já foi católico, nós fomos católicos, eu fui católico, eu fui um católico praticante. A minha família era, meus pais, papai e mamãe eram muito dedicados à Igreja Católica. Nós sempre na nossa casa tínhamos uma visita clerical, não é? Tinha sempre padres, freiras. Só para você ter uma ideia, a gente tem amizade com padre e freira até depois de se converter. A questão é que a Igreja Católica, ela traduzia e ela trazia uma coisa muito interessante como doutrina, que foi desenvolvida, como eu disse, no século retrasado, não é? Por alguns historiadores, teólogos. Eles falavam sobre o pecado original, a ideia que o ser humano já nascia com o pecado original. A ideia, ela traz uma luz e uma verdade, mas ela não traz toda a verdade, porque nós, como seres humanos, a gente poderia falar assim que, por causa de Adão, o que aconteceu com Adão? Adão nascendo, ele inaugurou uma raça de pessoas defeituosas. Nascendo não, pecando, né? Quando ele pecou, ele inaugurou embaixo dele uma raça de pessoas defeituosas. Quando Deus disse para ele e para Eva, crescei e multiplicai-vos, ele deu um decreto, que todas as pessoas sairiam deles. Quem está entendendo? Então, em pecado, ele criou uma geração pecadora. A gente precisa entender que o bebê não nasce, né? A gente estava falando isso essa semana, né, bem? O bebê, ele não nasce um pecador. Ele já não começa a fazer coisa errada logo no seu logo quando já está bebezinho, né? Ele começa a crescer e ele começa a perceber algumas coisas, a estultícia, a malícia vai chegando e ele começa a perceber a diferença entre o certo e o errado, né? O pastor Bud falava muito isso, porque as pessoas confundiam que o bebê já era um pecador, né? Pecador miserável, nem consciência tinha, como pode ser um pecador? Porém, uma coisa que é muito interessante você entender, isso é chave para a sua vida, acredite, é chave para você entender uma série de coisas e explicar para as pessoas. A raça humana, ela nasce com defeito de fabricação. Todo ser humano nasce com defeito de fabricação. Um defeito que, mais dia menos dia, ele vai inclinar sua carne para pecar. Mais dia ou menos dia, ele vai desenvolver o desejo pelo errado, pelo proibido e fazer coisas erradas. Por isso que nós precisamos entender. Paulo desenvolveu essa ideia, ele fala assim: todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória ou da graça de Deus. Todos pecaram, todo ser humano pecou. Em 6:23 ele fala que o salário do pecado vai ser a morte. Então o decreto da raça humana já está feito, é inevitável. Por isso que nós damos glórias e honras, porque estamos em Cristo, porque Cristo, ele é chamado o último Adão, que inaugurou uma forma diferente, não é? Aí por isso que você precisa entender, não é mais pecado, não é mais uma forma de pecador. Por isso que a igreja se equivoca quando fala que somos pecadores ainda.
Em Cristo, nós fomos o quê? Feitos o quê? Justiça de Deus. A Bíblia nos chama de justificados, santos, nação eleita, povo escolhido. Que coisa boa. Então, em Adão, pecador, em Cristo, justiça de Deus, santos. Então, todo ser humano, como eu disse, nasce feito fabricação, mas por isso que ele tem que ir a Cristo. Por isso que ele tem que ir a Cristo. Eu queria até lembrar para os pais ou pessoas que vão ter filhos, né? Ou não têm, ou terão. Nós precisamos criar os nossos filhos. Eu falo sempre isso aqui. A gente não cria os filhos para o mundo. E nem para a vida. E nem para a vida profissional dele. Porque os pais se preocupam com a profissão dele, dos cursos de inglês, das coisas que eles vão ter. Mas não levam o menino para Cristo. A maior graça que um homem pode ter é que seus pais o levem para Cristo. Filho, você precisa se converter. Filho, você nesse estado, não vou te ver no céu, você vai para o inferno. Você precisa se converter. Então, todo ser humano, apesar de nascer com defeito, ele precisa ir a Cristo. Glória a Deus. Você já foi a Cristo? Amém? Se você já foi a Cristo, permaneça em Cristo. Essa é uma das chaves de andar no Espírito. Permaneça em Cristo. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia. Pastor, mas a carne me chama. Quando eu sinto o cheiro do cigarro, eu lembro que lá me... Gente do céu. Misericórdia. Se fosse novo convertido, a gente entende, mas entenda, essa palavra não é para condenar ninguém, mas com o tempo de crente, você tem que se fortalecendo, ao ponto de as coisas que você fazia não terem mais sentido. Você fala assim, opa, isso já não é mais. Você imagina, depois de 30 anos, você passa no mercado, você vê aquela sessão de álcool, você fala assim, nossa, deu até água na boca. 30 anos de convertido, 20 anos, você tem vontade ainda? Aí os enólogos de plantão, né? Cheio de crente hoje que gosta de postar bebendo vinho, fazendo assim, assado. Tem coisas que... a gente está na internet, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Tem coisas que elas não são pecado em si mesmas, mas só o fato de você publicar, elas se tornam um pecado, entendeu? Você deveria ser muito discreto no que você coloca. Tá certo? Porque na base bíblica Paulo fala que não existe um pecado em beber, mas o se embriagar. Mas por que uma pessoa tem que postar que está bebendo? Eu estou falando, às vezes a pessoa toma um champanhe no final do ano, né? Vai dizer que você não toma. Você está me olhando todo com um cara assim de santarrão, como se você... Nossa, pastor, você toma? Não, não tomo. Tomo sim, no final do ano eu tomo champanhe. Uma dor de cabeça. Não existe um erro em si nisso, mas eu não publico. Essas coisas não são boas de publicar. As pessoas estão tentando normalizar aquilo que não é bom para a nossa sociedade. Amém? E mesmo porque tem muitos que se converteram, conseguiram largar o álcool, e eles veem uma atitude de cristãozinho mostrando, ele fala assim, não faz muito sentido para mim, acho que eu vou voltar para beber. Então que o nosso andar não escandalize pessoas. Eu não posso escandalizar meus irmãos, eu não posso, sabe? As minhas atitudes, elas têm que fortalecer a vida dos irmãos. Amém, gente? Agora, a obra da carne, que está ainda na humanidade. E ela vai tentar a mim e a você, porque nós temos ainda uma carne, um corpo. A obra da carne vai tentar. Mas eu queria só que você entendesse, a obra da carne é da carne, não do diabo. Porque as pessoas, a igreja também se confundiu e falava, o diabo me fez pecar. Não. Doutrinariamente está errado isso, porque a Bíblia diz assim que quem peca é atraído pela própria concupiscência, ou seja, aquilo que você já tem uma inclinação, seu desejo. Então quem peca, por isso que eu falo aqui, às vezes as pessoas não entendem, não sei se você consegue construir às vezes as peças que eu coloco aqui, mas eu digo assim, as pessoas falam assim, eu tenho um problema com a bebida. Não, você não tem um problema com a bebida, você tem um caso de amor com a bebida que você não, é a sua amante ainda. Tem pessoas que têm a bebida como um amante. Então ela tem a esposa, mas fala assim, não, mas a minha amante eu não largo. Pois é, tem que largar a amante. Então nós precisamos entrar
num compromisso com o Senhor, irmãos, eu quero mostrar na palavra, se você mergulhar com as coisas do Espírito, Ele vai te dar uma graça tão poderosa, Ele vai fortalecer tanto você, que você vai ver uma mudança radical na sua vida, uma mudança radical, sem erro, sem pecado, e você vai ver de fato Deus te santificando, amém? Então, obra da carne é da carne e não do diabo. É claro que Ele usa a obra da carne para te mergulhar mais nas profundezas dele, mas a obra da carne é da carne. Então, como que eu faço para evitar a obra da carne? Mergulho nas coisas do Espírito, amém? Eu digo a você, carne nunca vai desejar as coisas do Espírito, nunca vai, nunca vai. Por isso que ela não espere nunca que ela acorde antes de você e fale, Espírito, acorda, vamos para a igreja, bora Espírito, nunca. A carne vai falar assim, rapaz, ontem foi punk, hein? Trabalhei, carreguei peso, estou com minhas costas desconjuntadas aqui, eu mereço ficar hoje. É assim, a carne, aí você fala assim, pastor, é pecado em si? Às vezes tem situações que elas não se constituem um pecado em si, você entende? Mas a gente cedeu à carne. E a carne, às vezes eu posso nem ter pecado, mas ele me deixou para longe de Deus. Porque você concorda que o Espírito ele vai me inspirar a buscar Deus. Então, se a carne nunca vai desejar as coisas do Espírito, eu posso dizer que o Espírito sempre vai desejar as coisas de Deus e do Espírito, amém? Então, se você começar a ler, rapidamente eu vou passar aqui, se você começar a ler as obras da carne, aleluia, põe aí na tela, meninos, por favor, 5:19 de Gálatas, né? Aí ele vai falar, as obras da carne são conhecidas, né? E são, aí ele começa, prostituição, deixa aí um pouquinho, prostituição, pureza e lascívia. Essa palavra prostituição, algumas Bíblias traduzem como adultério, ou pode estar na sua Bíblia adultério. Mas o grego tradicional é porneia, da onde vem essas coisas de pornográfico, tá bom? Porneia, que significa adultério, a gente aqui na internet, eu preciso ser comedido, vocês me perdoem, eu não posso falar algumas coisas, porque senão a igreja toma um strike aqui, só pelo simples fato de eu falar, então eu não vou falar algumas coisas aqui, não é pelo politicamente correto, mas é por respeitar uma plataforma, senão a gente toma um strike, mas depois se você quiser eu entro mais profundo nesses temas, mas o adultério, né, que é a porneia, a prostituição significa adultério e todo tipo de relação sexual que não foi do padrão de Deus, para você entender, tá bom? O padrão que Deus estabeleceu foi o quê? Homem e mulher e no tempo certo, debaixo de uma aliança de casar, tá bom? Depois você vai ver, ele fala sobre a impureza ou a fornicação, que no grego é a cartassia, significa impureza física, impureza moral, impureza nos pensamentos, sabe aquelas piadas de segunda e terceira intenção, que você não pode sequer nomear na sua boca, nem rir, tá certo? E assim vai, a vida devassa, as pessoas que gostam de beber e falam, eu vou me entregar à carne hoje, é a fornicação ou a impureza que você está vendo aí. Depois ele fala sobre lascívia, a lascívia se refere a uma libertinagem. Libertinagem é o contrário de liberdade no espírito, amém? A liberdade eu tenho em Deus, porque Ele me libertou e eu posso viver uma vida abençoada. A libertinagem, eu entro numa liberdade falsa, só que eu afronto os parâmetros de Deus, beleza? Aí ele continua, veja o verso 20. Aí ele fala o quê? Ele fala sobre feitiçarias, inimizades, acompanha aí. A feitiçaria é justamente essa coisa de magia. Está entendendo? Artes mágicas, umas coisas aí, entendeu? Entendeu? Tá certo? Tem que parar aí, beleza? Depois ele fala sobre inimizade. Eu queria parar um pouquinho nesse termo aí, inimizade. Repare aí. É uma das coisas que mais tem alguns, eu podia também fazer essa divisão, mas a gente não vai ter muito tempo hoje. Mas tem algumas obras que estão muito ligadas ao nosso relacionamento com as pessoas. E uma delas é a inimizade, que é justamente essa não conseguir se aproximar das pessoas, ou ter ódio das pessoas, ou ter um rancor interno.
Eu sei que você nunca falou isso, só eu falei isso. Mas sabe quando você olha para uma pessoa e você fala assim, aquela pessoa não me desce, ela fica aqui. Eu tenho um negócio assim. Eu sei que você nunca fez isso, só eu fiz, né? Aí você, qual a questão? Você tem uma inimizade sem ter uma explicação. É simplesmente porque você tem. Quando tem uma explicação, você fala, não, a pessoa agiu assim, 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 eu fiquei meio ressabiado. Aí você tem até uma lógica, digamos assim. Mas tem coisas que não tem nenhum sentimento, nenhum sentido, e você tem um sentimento errado, é uma inimizade. Depois ele fala sobre porfia, que é uma contenda, é uma disputa, é uma discussão. A gente não precisa ficar em disputa, em discussão. Essas coisas não são boas. Depois ele fala sobre ciúmes. Os ciúmes é querer, olha que interessante. Inimizade, porfia, ciúme. Ele fala, o ciúme é desejar, não é? Ou querer e desejar ter aquilo que o outro tem. Às vezes, muitas vezes, sem reconhecer que a pessoa tem coisas, porque ela tem coisas e em algum momento ela chegou naquilo. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes a pessoa tem algum bem, ela tem uma condição, mas ela suou para estar naquilo, não é verdade? Então, às vezes as pessoas têm ciúme, porque ela fala, eu deveria ter também. Mas trabalha e tem as suas coisas. Mas o ciúme também, ele quer dizer você querer se igualar a alguém, disputar a preferência de alguém, olha só, querer estar numa posição que Deus não te colocou. Amém? Então a gente tem que perceber que isso é o quê? Obra da? Não está nem falando do diabo. Depois ele fala sobre iras. Iras é o quê? É uma raiva, é uma fúria que a pessoa tem. Ela ferve de uma forma imediata. Já viu a pessoa que não tem filtro, né, amor? Como é que chama? Freios, né? Ela tem um temperamento violento, explosivo. Eu falei, acho que isso aqui na quinta, não foi? As pessoas começavam a colocar a desculpa onde? Nos temperamentos. Eu sou sanguíneo. Eu sou colérico. Colocam desculpa no temperamento. Outros falam assim, não, é que eu tenho sangue italiano nas veias. É por isso que eu sou meio nervosinho assim. E a vida toda vai ficar dando essas desculpinhas. Nunca muda. O Espírito nunca entra, nunca transforma. Que coisa triste. A obra da? É ira. Eu não preciso ter um temperamento explosivo, eu posso ser mais comedido. No trânsito, os homens precisam ser mais comedidos, controlados. O cara me fechou, pastor, quase acertou aqui. Eu falei, pois é, nessa vida a gente está sujeito a tantas coisas. O que você vai fazer? Dar um farol alto nele? Você não vai mostrar o dedo do meio, eu acho que não. Mas às vezes você fala assim, seja abençoado. Mas às vezes você está querendo dizer, seja amaldiçoado. É isso que sai do seu coração. A gente maldiz as pessoas. E a Bíblia fala para a gente até orar por inimigos, não é isso? E talvez ele nem seja um inimigo. E o pior é que muitas vezes é um crente. É um crente que está do outro lado lá, os dois na carne. Que coisa feia. Que coisa feia. Eu lembro que um dia, há muito tempo atrás, eu estava descendo uma rua. Há muito tempo atrás mesmo. É a primeira casa que a gente teve. Eu estava descendo uma rua lá perto do Cangaíba. E eu lembro que um cara me fechou numa rua lá que não podia. Eu buzinei e joguei farol alto nele. Mas fiz de uma forma bem carnal. Eu estava na carne, estava saindo sangue assim, de tanta carne. Eu estava a carne mal passada. Sabe aquela carne mal passada? E o cara parou na minha frente. Só que quando ele desceu do carro. Só que quando ele desceu, eu vi que ele era grandão. Ele era maior que eu. Aí eu falei, vai dar ruim. Aí eu fechei a porta, travei. Eu fiz isso, fiz. Eu fiquei assim, ó, pelo vidro. Fiz. Aí ele fazia assim, falei, quebra. Mas eu estava fechado lá dentro. Aí eu lembro da sensação, acreditem, eu lembro da sensação até hoje, porque cristão eu já era. Aí eu falei, meu Deus, que coisa feia. Moro aqui perto, a probabilidade de algum irmão ter me visto fazer isso é grande. E eu sei que quando ele foi embora, eu ainda buzinei, ultrapassei ele e fiz assim para ele. Que coisa feia. Eu sei que você nunca fez isso. O pastor era carnal na época. Deus está me tratando. Aí eu fico pensando, eu fui perdoado, eu pedi perdão ao Senhor, mas eu fico pensando, quantos de nós, irmãos, a gente fica quanto tempo aqui? 1h30, às vezes 2 horas, um pouco mais. A nossa pequena vida é aqui na igreja, está fácil, está facinho.
Agora, quando a gente sair daqui, é onde a gente vai ser provado. Aí a gente tem que entender, é o desejo de Deus que a gente não ande na carne. Porque vai ser oposto, vai ser antagônico a andar no Espírito. E se eu tiver com a atitude de andar na carne, eu não vou conseguir andar no Espírito. E não andar no Espírito me traz consequência, que eu te falei. Se eu viver uma vida inteira de carne, eu não vou descobrir o que Deus tem para a minha vida. Muito sério, não é? Muito sério. Então, a gente precisa se controlar. Aí, continua aí. Depois ele fala de dissensões, ou discórdias, melhor dizendo. Discórdia é justamente partidarismo, conflito, luta, contenda, não é? A pessoa querer um cargo para proveito próprio, não é? Depois ele fala sobre facções, ou dissensões, é a divisão, é a sedição, é a rebelião, tá certo? Depois, vira aí. Depois ele fala de inveja, bebedice. Aí eu poderia parar tem um monte de coisa aí, ó. Tem inveja, bebedice, glutonaria, não é? Aí ele fala coisas semelhantes a essa, a respeito das quais. Aí Paulo traz eu quero só que você veja uma outra chave, porque não é uma questão de ser crente carnal. Ele diz assim, ó: as quais coisas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que significa isso? Que o andar na carne pode me tirar tanto de Deus, ao ponto de eu começar a perder aquilo que eu já tinha. Por quê? O que acontece na doutrina da salvação? Quando você é salvo, o Espírito Santo te sela e ele começa a fazer uma obra de santificação. Você começa a ser santificado, amém? Todos nós, Deus está trabalhando em nossa vida. Todos nós, glória a Deus. Não chegamos à perfeição ainda, porém chegaremos. Agora, o que não pode acontecer é que no processo eu pare, ou que no processo o Espírito Santo não consiga mais fazer a obra na minha vida, ao ponto de eu ficar tão carnal que eu comece a perder aquilo que eu já tenho. Não é uma máxima no meio da igreja? A gente diz assim: se converteu, larga o cigarro, não é isso? Larga a bebida. Se adulterava, para de fazer isso. Se falava palavrão, muda o vocabulário. Não é isso, porque a gente vê que é uma verdade que estava inclusive na igreja primitiva, nas primeiras igrejas, no século passado e retrasado que começaram. Eles estavam mais próximos inclusive da doutrina primária, porque existia de fato, tem que existir de fato uma transformação quando alguém chega a Cristo. E ela começa a ser transformada todos os dias. Então eu preciso deixar as coisas da carne, glória a Deus. Agora, eu concordo que é um processo, mas tem que acontecer. Por isso que a gente brinca, não pode chegar em 30 anos, é até exagero, né? Misericórdia. Não pode chegar em 30 anos eu com as mesmas questões de quando eu me converti. Misericórdia. Que evangelho fraco é esse e falso, que não consegue mudar um homem em 30 anos? Será que é o evangelho que é fraco? Ou será que é a atitude da pessoa que é fraca? Eu digo a você, eu tenho uma máxima, essa é minha, tá? Se você se converter verdadeiramente em 6 meses, Deus arruma a sua vida. Financeira, moral, saúde, em 6 meses Deus arruma a sua vida. Sabe por quê? Deus não tem tempo a perder. E Ele sabe que Ele é eterno, não é? Ele é o dono do ouro, do tempo. Ele é o Senhor do tempo, mas nós não somos. A gente tem data de validade. Está acabando o nosso tempo. Depois dos 50 é contagem regressiva. Quem já entrou na contagem regressiva? Comigo aqui, glória a Deus, aleluia. E geralmente quem entrou na contagem regressiva, tem uns que estão escondendo idade aqui, viu? Mas geralmente quem já entrou na contagem regressiva, que é depois dos 50, né? Tem mais pressa das coisas acontecerem. É porque a gente sabe que Deus tem um projeto grande assim, mas pode ser que a gente não alcance por causa do tempo que a gente tem. Por isso que a gente não pode em nenhum momento mais perder tempo. Eu sei que a Bíblia diz que 1000 anos são como um dia, e Deus pode fazer a gente avançar até num tempo curto, mas a gente não pode brincar, você entende? Aleluia. Então,
voltando ao texto, 5,16, ele diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que é, irmãos, andar no Espírito, propriamente dito? Andar no Espírito, eu queria dizer que é uma ação sua. Ele fala para você andar, diga, é para eu. Isso. Para eu, não, completa a frase, senão está errado. Fala, para eu andar. Senão você tinha que falar para mim, né? Quando termina, você usa o mim. Mas não é para mim fazer, misericórdia. É para eu fazer, ou para eu andar, amém? Então diga, é para eu andar. Então é você, eu não posso andar no Espírito por você. Você entende isso? Então ele fala, é uma ordem. A palavra andar é uma ação contínua. Eu preciso andar no Espírito. A Sazinha, o amor da minha vida, a mulher que cuida de mim, que passa minhas roupas, que faz tudo por mim, que cuida de mim, faz uma comida maravilhosa, ela me dá bons conselhos, ela não consegue, por mais que ela seja uma mulher de Deus, ela não consegue andar no Espírito por mim. Ela pode até falar assim, ei, você está meio carnalzinho, hein? Tá? Estou até sentindo o cheiro da carne crua aqui. Mas ela não pode, se eu não tiver, não é isso? Se eu não tiver uma atitude de andar, ela não pode fazer por mim. Pode interceder até. Por isso que é para você, é responsabilidade sua. Diga, é minha responsabilidade. Diga de novo, é minha responsabilidade. Então andar no Espírito, primeiro que o andar, ele é imperativo, pega isso, é você que faz. Só que o andar, ele traduz como uma ação contínua. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não é um dia assim e outro dia parou. Não é um dia tá cheio da unção, pulando, põe a mão em você mesmo cai, você mesmo segura. Tá uma bênção. Corre aqui e no outro dia você tá... A unção foi embora. Como é que é isso? Aí você já está depressivo, você já está... Não faz sentido isso para mim. Quando eu vejo as pessoas correndo, eu falo assim, amém, que o Espírito fique em você e não saia mais. Mas quem faz a ação do Espírito ficar em você? É você mesmo. A gente fica bravinho com qualquer coisa e já entra na carne. Aí brigou com a esposa, aí não vou mais para a igreja. Brigou com Jesus... Não vou mais orar em língua, Jesus. Não vou parar de orar em língua. Você vai sentir falta da minha oração em língua. É assim, né? Tem pessoas que têm decepções com Deus e para tentar ferir a Deus volta a pecar. Você acredita? Ela volta a pecar. Ela fala assim, eu sou fraco mesmo. Aí eu fico pensando, até quando, Senhor, nós vamos suportar uma geração assim? A pior geração, como a gente diz, que pisou na face da terra, essa geração de crente fraco demais. A gente precisa ter uma cultura. Lembra que eu te falei da oração em línguas? A oração em línguas, às vezes você faz e é tão gostoso a unção que você chora. Tem momentos que é seco o negócio, mas eu continuo fazendo porque eu creio que Ele está me edificando, Ele está revelando os planos. Então eu preciso entender, eu preciso caminhar, nós precisamos andar, irmãos. Então é uma ação contínua, andar no Espírito, amém? É uma ação sua, é você que faz. E é uma ação preventiva, porque quando eu ando no Espírito, eu estou me protegendo de pecar lá na frente. Você vai entender uma coisa agora, e não fique chateado, pelo amor de Deus. Significa que quando a gente cai em pecado, provavelmente não estava andando no Espírito. Ou certamente não estava andando no Espírito. Quem já sentiu o freio do Espírito Santo aqui? O que é o freio do Espírito Santo? É falar assim, não faça isso. Não fale isso, não é? Muitas vezes você fala, porque não vá lá. Aí você fala assim, não, Espírito Santo. Aí você olha para o Espírito Santo, fica tranquilo, essas coisas eu entendo, né? A gente se coloca numa posição maior que o Espírito e vai lá e faz as coisas dão ruim. Então, se é uma ação preventiva, isso vai te encher, irmãos, irmão, minha irmã, vai te encher e te capacitar a não errar, amém? Você imagina quão melhor vai ser o meu relacionamento com a minha esposa se eu for um homem espiritual. Agora suponha que ela tem que sempre ficar orando por mim. Senhor, ajuda que quando ele estiver na rua ele não fique olhando mulheres.
Ajuda, Pai, que ele não seja tentado a parar num bar e tomar umas. Ajuda, Senhor, que a sua mente não fique confusa. Ajuda, Senhor, que ele não seja mais um procrastinador, mas ele avance naquilo que o Senhor tem. Imagina se ela... É bom orar, não é? Mas você imagina que a mulher às vezes fica numa luta em casa, porque o marido é fraco. E às vezes é a mulher que é fraca. Porque o homem, geralmente as orações do homem são diferentes, né? Senhor, ajuda que ela não gaste todo o limite do cartão de crédito. Que ela não compre os 38 sapatos. Ela disse que precisa de 38 sapatos, que ela compre só um agora. Estou brincando com você. Mas a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. E eu preciso me tornar confiável. Quem está entendendo? Você precisa se tornar confiável. Você precisa... As pessoas precisam olhar a tua família, teus filhos. Precisam olhar para você e falar assim: eu tenho tranquilidade com meu pai, com meu irmão. Tenho tranquilidade com a minha mãe. Ele é um homem. São mulheres, homem e mulher de Deus. Esse é o plano de Deus, amém? Irmãos, andar no Espírito, pois então, é uma ação contínua, é uma ação preventiva, é uma ação particular sua, decisão da sua parte. E uma coisa que você precisa também fazer é andar na dependência do Espírito Santo. Todos os dias dependendo do Espírito Santo. Falando com Ele: Espírito Santo, guia meus dias. Me livra de maus encontros. Me leva para o teu propósito. Me leva para um propósito de pessoas que queiram te ouvir. Me leva para coisas que serão boas, que vão glorificar o teu nome. Me livra de... Fala comigo. E ficar sensível. Então a gente depende, não é? Depende todos os dias de andar no Espírito Santo. E a gente precisa falar com Ele: guia o meu dia, guia o dia da minha família. Se você tiver um sonho estranho de alguma coisa. Eu tive um sonho essa semana de um assalto, que umas pessoas entraram, a gente estava num grupo grande, eu não sei se era a igreja, não sei se era a família, mas esses homens, eles nos renderam todos e eles tiraram todos os pertences. E dos últimos que ele tirou foi o meu. Ele levou meu celular, as coisas assim. E eu lembro que eu tinha um cachorro, eu não sei porquê, mas acho que Deus está querendo que eu tenha um cachorro. Mas o cachorro era nervoso, era um pitbull. Ele ficava me olhando assim, é sério, ele ficava me olhando esperando minha ordem. Eu falei: vai, Toby! Não era Toby o nome dele. E ele tentou correr atrás do povo e ele não encontrou. Aí eu acordei com aquela sensação, aí eu compartilhei com a minha família, orei pela igreja, orei por você. O Espírito Santo, ele sempre vai nos dar algum sinal, você entende? Quem está entendendo? Vai, povo, acorda aí. Ele sempre vai nos dar um sinal quando a gente anda no Espírito, não é? De perceber, porque Ele quer nos livrar, Ele quer nos guardar, amém? Você está comigo ainda? Romanos capítulo 8, verso 13 e 14. Romanos capítulo 8, verso 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a... Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quem é filho aqui? Quem quer andar no Espírito aqui? Então, eu queria mais uma vez reiterar isso. Você é responsável. Diga: eu sou responsável em iniciar o viver no Espírito, o andar no Espírito. Amém? Você é responsável por isso. Você precisa iniciar isso na sua vida. Amém, querido? Tudo em sua vida, coloque debaixo do Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, posso fazer isso? Espírito Santo, está certo? Espírito Santo, eu estou com um sentimento assim, está correto? Ele vai te ajudar, ele é aquele próximo, é aquele que vai desenrolar o plano para a sua vida. Agora eu pergunto, para a gente terminar: como que a gente deve andar e viver no Espírito? Porque eu falei um pouquinho antes o que é o andar, mas como que você deve andar e viver no Espírito? Tá certo? É aquilo que o pastor falou na terça e na quinta, que a gente já está ensinando aqui. Ore mais intensamente em línguas. Comece a restaurar na sua vida um tempo de oração em línguas. Eu fui até ousado, eu sei que algumas coisas a gente não está muito acostumado a ouvir, mas eu fui até ousado em dizer que você deveria orar mais em línguas do que em português. Porque quando você ora em português, se você ficar 1 hora, 2 horas, vai esgotar. O seu pequeno mundo
todas as necessidades, você vai conseguir colocar todas elas, acredite. Você vai orar por todo mundo. Vai chegar um momento que você vai falar assim, uau, o que eu oro agora, Espírito? Né? Aleluia. Aí não dá para você começar a tentar exportar umas orações, né? Senhor, ajuda, eu não sei quem, mas ajuda uma pessoa que está lá na Índia precisando. Não sei. Essas coisas a gente faz por direção. Por isso que quando eu entro no limiar, eu passo o limiar da oração em português, aí eu entro na oração em línguas estranhas. Aí é infinito. Aí o Espírito se conectou a você. Você está conectado à fonte que é infinita. Então é possível orar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os meninos foram lá, tiveram a experiência na Bahia. Mas todas as vezes que eu vou na Bahia, eu levo o pastor para a gente orar lá em cima. Eu sei que ele faz isso sem eu precisar ir. Mas ele vai comigo, às vezes vai. Uma vez eu trouxe só ele, uma vez eu trouxe um grupo. A gente ora em línguas, 6 horas. 6 horas orando em línguas, é tão gostoso. E a gente não sente, porque passa, acabou, não é pesado. É uma coisa que tem a ver com a nossa vida, com a nossa essência. Amém, irmãos? Amém? Você está entendendo isso? Agora imagina quantas coisas Deus vai começar a mudar em você. Você vai ficar mais calmo. Acredite, doenças vão embora. Aquela ulceração que você tem, ou a gastrite, vai começar a ir embora. As suas preocupações, as suas ansiedades, Deus vai começar a fazer uma obra através das línguas estranhas. Então como você deve andar e viver no Espírito? Ore em línguas. Ore também entregando ao Espírito Santo o controle da sua vida. Vou falar de novo. Ore entregando o controle da sua vida ao Espírito Santo. É tão lindo, mas eu não posso fazer isso por ninguém. Eu chegar aqui, sabe, falar assim, trazer o Will aqui, Senhor, o Will está entregando o controle da vida ao Espírito Santo. Não é o Will, ele fala, nem ele sabe. E eu estou tentando fazer algo por ele, não faz sentido, né? Não faz. Agora quem diz assim, Senhor, eu estou entregando a minha vida ao seu controle. Aí você vai ver que Deus, ele começa a controlar a sua vida. Ele vai mexer nas suas estruturas. Ele vai corrigir coisas. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Vai fazer você deixar atitudes erradas, pensamentos errados, né? Ações erradas, palavras erradas. Deus começa, através do Espírito, fazer isso na sua vida. Amém? Como eu falei, flua em línguas estranhas, amém? Irmãos, num culto público a gente não pode fazer isso, é a ordem do apóstolo Paulo, porque as pessoas não vão entender. Às vezes a gente ora um pouquinho nos cultos mais, e quando eu percebo que não tem visitante, aí eu falo para você orar um pouquinho aqui em línguas, mas a gente não pode fazer isso, porque o orar em línguas tem que ser para um culto público, não é isso? Ele fala que ore 2, no máximo 3, faça um em ordem atrás do outro, e que haja intérprete ou interpretação, porque senão não edifica e o incrédulo não entende nada. Agora nos nossos cultos mais particulares e muito mais na sua casa, você pode e deve ter esse momento de fluir em línguas, amém? O Espírito Santo vai revelar, como eu disse, o plano de Deus, e você... Olá, irmão, para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!